Tamo junto, boa tarde a todos, Bispo Laerte querido do meu coração, toda a família aí do Rio de Janeiro. Com muita alegria que a gente está aqui, participando desse encontro de homens. A gente sabe que a palavra de Deus é alicerce e a gente tem que ser fundamentada nela em todos os aspectos. E quando a gente fala de Jacó, na quinta-feira eu estava até falando, ministrei na célula e eu estava estudando já até para sábado e Deus me incomodou para ministrar na quinta. E eu falei exatamente da condição de Jacó, dele ser um homem que buscava se aprofundar com Deus. Ele buscava realmente ter um entendimento daquilo que era a transformação que ele podia viver, porque Jacó teve alguns reveses na sua vida provocada por ele mesmo. E ele ficou meio ali, até o val de Zadok era uma situação. E logo após esse conflito dele interior, eu quero até começar a ler aqui, em Gênesis 32, verso 22, que fala justamente daquilo que significa não o homem só buscar ser honesto, mas buscar uma verdadeira e plena transformação. E o servo de Deus, ele tem que buscar a cada dia isso, essa mutação, essa metanoia, essa palavra, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que a gente tem que ser inconformado pela renovação da nossa mente, nosso entendimento. E aqui em Gênesis 32, verso 22, diz assim: E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tornou-lhes, fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Olha o verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um homem, um anjo, até o romper do dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e deslocou a sua articulação. Jacó lutou contra o anjo, o verso 26, e disse: Deixa-me ir. O anjo falou para ele, né? Porque rompeu o dia, já amanheceu. Respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço de saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? Abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando passou o Peniel e manquejava da sua coxa, porque os filhos de Israel não comem, por isso os filhos de Israel não comem nervo do quadril, da articulação da coxa até o dia de hoje. E eu estava pensando nisso aqui, Bispo Laerte, meus irmãos, sobre o ser humano, ele na verdade ele busca constantemente uma transformação. Por isso que a gente vê um jargão popular aí, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Porque às vezes a pessoa ela busca várias portas e ela não dá o braço a torcer, que a única porta, que é aquele que realmente é o doador da vida, é Jesus Cristo. E a história de Jacó ela é muito louca, porque ela é de muita intensidade. Olha só que loucura. Da Bíblia, acho que Jacó foi o cara mais intenso, assim, de transformação, porque ele sofreu algumas situações, mas ele venceu. Ele trapaceou com o seu irmão, quando ele ofereceu o prato de lentilha para pegar a primogenitura. Ele enganou o seu pai, ele encheu de pelo a mão e foi lá para Isaac perceber. A mãe meio ajudou ali também. Dormiu numa pedra, fingiu ali, na verdade, que ele era Esaú, né, para enganar o pai. E ele lutou com Deus e tornou-se um homem transformado de Jacó para Israel, Israel de Deus. Jacó, ele, assim, eu estava pensando algumas coisas, e é muito sério quando a gente começa a mergulhar e estudar um personagem, estudar um cara que tem história na Bíblia, porque ele passou algumas situações difíceis, porque ele não tinha vivido ainda uma verdadeira transformação. Ele não tinha experimentado ainda aquela verdadeira mutação quando a gente entra no Santo do Santo. E às vezes a gente não entende o porquê que eu passo por tal coisa, porque na verdade tem um propósito de Deus em jogo, e se eu não passar
processo, o propósito não se cumpre. E o processo de Deus, exatamente até Peniel, até o Val de Jaboque, era uma coisa a vida de Jacó. Dali de Jaboque para frente, foi completamente transformado. E é essa transformação que a gente precisa ter, né? É difícil, às vezes, a gente entender, porque, como Jacó, nós também precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Precisamos ter um relacionamento que vai fazer com que haja uma transformação no meu coração, e a minha transformação vai começar a transformar ambientes. Porque quando uma pessoa ela chega a Deus, lhe é apresentado o reino. E quando ela se torna dentro do reino e o reino dentro dela, ela começa a transformar ambientes no completo. Ela começa a transformar vidas, ela começa a transformar as coisas, ela começa a ser diferente. E aí a conduta que a pessoa tinha, como próprio a palavra fala, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que roubava, furtava não faça mais, ele começa a ser mudado de dentro para fora. Jesus, ele invade o nosso coração porque ele quer fazer com que a gente tenha esse relacionamento profundo com Deus. Ele quer que a gente tenha, assim, enxergue esses propósitos para que os processos, para que a gente enxergue os processos para que o propósito aconteça. Porque se a gente quiser entrar no propósito de Deus sem passar pelos processos, não acontece nada. Não vai acontecer nada. E aqui eu tenho algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus criou a nossa vida para que a gente pudesse estar ligado nele. E esse relacionamento, mesmo sendo quebrado no Éden por Adão, o Senhor, ele nos ama de tal maneira que ele envia Jesus Cristo para que a gente pudesse voltar a esse primeiro amor, voltar ao princípio. E ali, como diz, o Senhor, ele mesmo que o Senhor, ele até entende que às vezes a gente se entrega a Deus, mas a gente, como o exemplo de Adão, a gente fica meio deslocado, fica meio... porque assim, até falei na quinta-feira, Adão, quando ele peca, ele se cobre, ele se esconde, ele se camufla, ele se envergonha de estar nu na presença de Deus. E, na verdade, ali estava sendo habilitado a condição da vergonha, que até hoje nós vivemos como pessoas na humanidade. Mas através do segundo Adão, que é Cristo, nós somos habilitados para ser diferentes. E Deus, ele mesmo vendo a queda, ele nos enxerga de pé. E eu estava pensando nisso. João 15, no verso 5, fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Olha a oportunidade que Cristo nos dá. Lá em João 15 mesmo, no verso 1. Eu sou a videira, vós os amos, todo aquele que está em mim, ele dá fruto, o Pai é o agricultor, quem está em mim dá fruto, ele é podado para que dê mais frutos ainda, e aquele que está em mim e não dá fruto, ele é cortado. O Senhor, ele quer que a gente tenha relacionamento profundo com ele, para que a gente seja cada dia mais lapidado, podado, abençoado, para que a gente cresça, para que a gente floresça, para que a gente tenha testemunho. Isso que o Bispo Leste falou no início, desses dois homens que acharam 25 mil reais aqui. Poxa, para duas pessoas que trabalham na rua, 25 mil reais é um bom salário, mais do que eles ganham um ano inteiro. E eles entregaram, devolveram à polícia, ou seja, praticaram algo que eu tenho certeza que se a gente ir atrás, os caras têm uma vida com Deus. Por quê? O caráter, claro, a gente aprende muita coisa de caráter em casa. A gente aprende com nossos pais a sermos diferentes, a sermos corretos, a sermos pessoas proativas, para sermos diferenciados. E a gente aprende isso. E até quando a presença de Cristo ela governa a nossa vida, isso é transformado e de forma prática começa a produzir em mim coisas sadias. E voltando aqui, Deus, ele quer que a gente tenha relacionamento com ele profundo. Porque quanto mais profundo, mais verdade eu vou viver. E a honestidade que esse mundo conhece é diferente da honestidade de Cristo. Da honestidade que Jacó viveu após o Val de Jaboque. É transformadora. E as pessoas precisam olhar para nós, homens, porque nós somos os cabeças do nosso lar. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo aniversário de 22 anos de casado. Algumas pessoas me chamaram e falaram, cara,
é bom demais, porque desde quando vocês casaram, vocês são as mesmas pessoas. Vocês não mudaram, vocês enfrentaram lutas, vocês enfrentaram situações. O Laerte sabe, o bispo Laerte sabe, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu operei o joelho 4 vezes, quase amputei a perna, foi uma guerra, mas em nenhum momento nada mudou o meu brilho, minha vida. Uma vez eu estava deitado na cama no hospital, pronto para a 4ª cirurgia, eu já estava há quase 40 dias no hospital, e eu lembro que a voz do inimigo me... O inimigo falava assim: cadê o teu Deus? Jesus, cadê o teu Senhor que você prega e fala tanto? E aquilo foi, assim, invadindo meu coração, eu fui ficando com mais raiva do diabo. E eu falei assim: olha, tudo tem um propósito debaixo dos céus. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça se Deus não permitir. E se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo. E eu quero te dizer uma coisa, Satanás, para trás de mim, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Daquele momento, nunca mais ouvi a voz do inimigo para tentar roubar a minha paz. Jacó, ele estava sem paz um bom período, porque ele foi perseguido por Esaú, ele ficou ali sendo perseguido por ele mesmo, porque ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele enganou a si mesmo, ele não se perdoava em muitas vezes. E ali Deus só podia fazer algo se ele realmente passasse pela libertação, por uma cura. E nós, homens de Deus, pessoas de Deus, todos os dias Deus quer que a gente passe o Val de Jaboque. Todos os dias Deus quer que a gente passe por Peniel. Porque é em Peniel que eu sou transformado, é em Peniel que eu sou marcado. É em Peniel que eu sou mudado de nome. Um cara que era um cara que desagradou ali naquele momento, ele passou a ser um cara chamado Israel. Passou a ser o pai de Israel. Por causa dele, Deus me deu ali José, que no futuro Deus sabia de tudo que ia acontecer. Deus lá na frente sabia que haveria uma grande seca, uma grande miséria, e Deus preparou o filho da amada com Jacó para que pudesse realmente sustentar o futuro. E Deus sabe de tudo. Deus conhece a nossa vida. Eu quero deixar aqui 3 conselhos para nós, para que a gente possa experimentar, não só ser mais profundo com Deus, ter mais profundidade na nossa vida com Deus, mas também através dessa profundidade eu possa ser habilitado por uma honestidade de vida. Como o bispo Lete falou, a honestidade não é só com relação a finanças, mas a honestidade é com tudo, com a nossa disposição no falar, com nossas atitudes, verdade. Às vezes calado a gente está transmitindo verdade. E a gente precisa buscar isso no Senhor. O primeiro conselho, para a gente cultivar esse relacionamento profundo e vivermos essa honestidade dos céus na nossa vida, como Jacó viveu, em primeiro lugar, a gente precisa tirar um tempo sozinho com Deus. Às vezes a gente é muito machista, né? Falar isso, mas muita gente fala: homem não chora, homem não pode ter esse sentimento meio mole. Pelo contrário, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. O homem de Deus, ele chora sim. E não tem lugar melhor para chorar do que no colo e no ombro do Pai. O Senhor, ele quer nos ter próximo dele. Ele quer que a gente se reserve como Jacó. Ele passou tudo pelo Peniel, ele passou tudo pelo val ali de Jaboque, e ele ficou só. Ele ficou só. O exemplo de Cristo a gente vê em Mateus 14, lá no verso 23. Ele, depois que pregava, ele despedia as multidões, olha o exemplo, e ficava sozinho com Deus. A melhor forma de você ser restaurado, a melhor forma de você ser assim transformado na tua vida, é quando você está no teu lugar secreto com Deus. Quando diz a palavra: entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor, isso é uma verdade muito séria. Porque quando a gente entra no nosso quarto, a gente não está perturbado com nada. E a gente vai começar a produzir em nós esse momento de estar em aliança só com Deus naquele momento. Só com Ele. E a voz no secreto vai nos visitar. E Jacó, ele passou por esse processo porque o propósito era a libertação da vida dele. E às vezes a gente, por estar na igreja, acha que a gente, não, está tudo bem comigo.
Sempre tem alguma coisa irregular, porque o homem é pecador. E todos os dias nós temos que viver uma restauração para que o nosso lar esteja 100% abençoado, porque saiba de uma coisa, nós, homens, somos os primeiros a abençoar a nossa casa, porque nós somos o cabeça do lar. E o homem espiritual, ele discerne isso. Eu lembro uma vez que eu estava em discussão, tinha uns 6 meses de casado com a pastora Solange, e eu, do nada, uma discussão absurda, um arranca-rabo, um fuzuê. Aí eu lembrei, né? Eu lembrei, não, eu entrei fiquei na sala, eu falei, vai dormir. E ela foi para o quarto. E eu lembro daquela noite, o meu desejo era dormir separado dela. Só que o Espírito Santo falou assim, me levou numa ministração que eu tive com um pastor, antes do meu casamento, e ele falou assim, por mais que vocês discutem, briguem, nunca durmam separados. Naquele mesmo momento, eu tomei um choque, como se fosse um desfibrilador batendo no meu peito, e eu me levantei do sofá e fui na cama, na porta do quarto, e ao mesmo tempo o Espírito Santo falou com a pastora, ela também foi na porta, aí ficou os dois tentando abrir, a porta não abria nem para um lado nem para o outro, porque os dois estavam com o mesmo sentimento de vencer aquela situação, de pôr a presença de Deus. Aí eu falei para ela, e falei assim, olha, eu vou ungir do lado de fora da casa e você vai ungir aqui dentro. E nós não vamos permitir isso acontecer. E nós tínhamos ali 6 meses, 7 meses de casado. Hoje estamos em 22. Claro que sempre tem discussão, claro que sempre tem o ponto de vista dela, o meu, mas a gente sempre dorme junto. Por mais que discuta, a gente tem uma aliança com 3 dobras, com Cristo. E exatamente isso nos ensinou, porque o tempo sozinho é primordial. Quando você está passando por uma situação difícil, é o momento que você tem que se desligar de tudo e se ocupar em Deus. Se você está buscando esse relacionamento profundo e ser honesto com todas as suas forças, atitudes, palavras, descubra esse lugar secreto e coloque-se naquele local. Coloque-se ali, busque a Deus, esteja consagrado. Amém? Segundo conselho que esse humilde bispo quer dar para nós aqui, eu preciso entender que eu preciso ter mais tempo para orar e, principalmente dentro desse texto, lutar com Deus. Pô, bispo, mas eu tenho que lutar com Deus? Você não vai lutar contra Deus, você vai lutar com Deus em oração. A palavra lá no verso 24, né? E lutou com ele, com o homem, com o anjo, até romper o dia. Sabe o exemplo do que a gente pode tirar desse texto aqui, de Jacó? Lucas 11, 10, 13. Quando nós vemos a palavra, porque o que pede recebe, a quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Quando eu me disponho a lutar com Deus, é pedir, é bater e é buscar. Eu realmente mostro, assim, eu estou mostrando para Deus a minha atitude. E às vezes a gente tem que estar ali em oração mesmo, em guerra, intercedendo uns pelos outros, orando para que a gente possa ver a cobertura de Deus na nossa vida. A gente tem filhos, eu acho que todo mundo tem filho adolescente. Se não tem, vai ter, porque vão crescer. Se não tem filho, vão nascer. E se você, de repente, teus filhos já cresceram, eles vão te dar netos, como exemplo de Samuelzinho aí. Ou seja, nós temos que estar constantemente em guerra, em oração, intercedendo, porque o diabo ele não está para brincadeira. Ele quer buscar quem está na igreja, quem está na presença de Deus. Quem está lá fora, ele não está nem aí. Ele quer pegar quem está ali ligado na videira verdadeira. E Jacó, ele se dispôs a lutar. Outro exemplo que a gente tem foi Zaqueu, que ele lutou para vencer a multidão, porque ele era um cara baixinho. Ele venceu o seu interior. E quando ele venceu tudo isso, ele se dispôs a dividir aquilo que ele tinha e a devolver, restituir o que ele havia roubado. Jesus não falou nada para ele, mas só de ele estar na presença de Deus, a porção de honestidade divina invadiu o coração dele. E a gente tem que buscar isso. Ele em seu processo, viveu o propósito. Em Jesus, ele encontrou a honestidade verdadeira. E essa é a alegria que a gente tem que ter, queridos. A alegria de realmente orar, de bater, de orar, de pedir, de buscar, porque a oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve experiência em oração, em Deus responder, em Deus manifestar a sua glória através do clamor.
E aquele momento que Jacó estava passando pelo val de Jaboque, ele estava determinando, sem perceber, mas ele estava passando pelo processo para viver o propósito de Deus. Deus permitiu tudo aquilo para que ele pudesse estar ali segurando o anjo. Imagina você lutar com um anjo. O anjo podia, eu estava falando hoje com a pastora, ele podia ter estalado os dedos e, para de me encher o saco, cara. Eu não tenho mais o que fazer. Mas o anjo permitiu a briga, a luta ali, para ver exatamente até onde ia aquele homem, aquele sujeito. E a ousadia de Jacó foi tamanha que Deus falou, tá aí, bem que a ousadia do avô desse cara, do pai desse cara, está sobre esse cara. E por isso eu vou transformar a vida dele. Se você se colocar na disposição em lutar com Deus em oração, Deus vai te marcar. E como nós falamos no início, é no val de Jaboque que Deus nos marca. É no val de Jaboque que Deus nos toca. Amém? E em último lugar, o terceiro conselho que eu quero deixar para nós, eu preciso aceitar o confronto de Deus. Assim, Deus perguntou para ele, né? Como que você se chama? E ele disse, Jacó. Será que Deus não sabia? Pensa aí comigo, será que Deus não sabe o teu nome? Será que Deus não te conhece? Mais do que você. Ele conhece o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, não diz a palavra? Porque amanhã está nas mãos dele. E Deus sabe tudo a nosso respeito, mas ele espera ouvir da nossa boca aquilo que muitas vezes nos aflige. E Jacó, quando ele fala o nome, olha que loucura isso. Quando ele fala o nome, ele revela toda a sua identidade. A identidade que havia nele, que o fez mentir, que o fez enganador, usurpador. Mas Deus sabia de tudo isso. Mas ele queria que ele professasse, que ele confessasse, que ele anunciasse. E às vezes a gente não percebe, mas Deus faz perguntas para nós. Mas na nossa correria, no nosso dia a dia, às vezes a gente nem presta atenção. E uma pergunta tão simples, quem é você? Qual é o teu nome? E ele falou Jacó. De enganador ele passou a ser o pai de Israel. E muitas vezes o homem foge. Você sabe por que o homem foge dos confrontos? Porque às vezes o homem ele não consegue ser honesto quando ele gosta, na verdade, de ser só tocado nos adjetivos, nas qualidades boas. Quando fala de alguma coisa complicada, de algum defeito, o cara vira um demônio. De servo ele vira um demônio. E nós precisamos ser diferenciados. Porque quando a gente está na presença de Deus e a gente é colocado em xeque, é para o nosso crescimento. Deus não acusa. Deus ele revela o que precisa ser mudado. E assim foi o que aconteceu com Jacó. E ele passou de ser um cara ali que tinha mentido, como eu falei, enganado, usurpado. Tinha até um bom coração para querer a primogenitura. Só que Deus queria uma transformação para ele verdadeiramente experimentar aquilo que era boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe que nós precisamos aprender nesses dias? Que Deus quer colocar tudo às claras. Deus, ele quer que a gente seja revelado para nós mesmos. Porque é fácil você ser honesto para os outros enquanto os outros estão vendo. É fácil. Agora, quando eu estou ali no propósito de Deus, enfrentando os meus processos, é nessa hora que Deus vai começar a te apontar. Não te acusar, mas apontar aquilo que você precisa ser transformado. Eu lembro uma vez, eu trabalhava na Gospel Records aqui em São Paulo, e tinha um irmão que ele era vendedor lá, era mais representante, ele tinha alguns clientes, e de repente, pensa num cara que você se espelha. Um cara que tinha 3 filhos, um cara servo de Deus, ele tinha um bigodinho todo ajustado, roupa sempre assim, apresentável. O cara era um exemplo. As fotos, as coisas que ele punha, na época era o Orkut, a gente ia, nossa, o cara era sensacional. Um dia eu fui fazer uma entrega com esse cara. Ele tinha um ninho. Eu nunca me esqueço dessa cena. A gente entrou na frente de uma loja, um cara, sem querer, fechou ele. Todos os palavrões que eu já não lembrava mais. Todos os tipos de ira que eu nem imaginava que existia. Até palavrão que eu não sabia que existia. Daquele cara começou a sair.
Ele pegou aquela trava, sabe, de prender o pedal e o guidão? Ele saiu com aquela trava e começou a bater no carro do cara. Mas gritava, xingava, de um jeito. Eu fiquei assim, eu queria virar, eu queria sumir, de tão envergonhado que eu fiquei. E ali Deus ministrou algumas coisas, até pensando nisso. Uma pessoa, ela pode estar na igreja, mas viver uma fé religiosa. E uma pessoa pode estar na igreja e viver uma fé do reino. E a fé do reino é a que entrou no coração de Jacó. Ele foi confrontado para ele não ser mais a mesma pessoa. E a gente precisa procurar isso, fazer isso acontecer em nossa vida. Ele saiu do encontro manquejando. Ele saiu do canto dando assim, mancando, porque Deus o tocou. E hoje você vai sair desse encontro aqui com certeza, com uma marca na tua vida. Porque às vezes é fácil a gente, como eu falei agora há pouco, né? A gente ser servo de Deus quando está tudo bom. Quando está na frente de todo mundo, ser na igreja, ser crente na igreja é uma beleza. Mas quando está fora das quatro paredes, no teu mundinho, é a hora que muitas vezes você causa e envergonha o Espírito Santo. Então fica aí essas 3 dicas, que a gente possa se aprofundar. Deus te trouxe aqui para realmente te marcar. Acho que eu falei demais, hein, Bispo Laerte? Glória a Deus. Eu, assim, agradeço a Deus pela marca que Ele tem nos dado, por aquilo que a gente tem experimentado e por aquilo que o Senhor quer fazer com que a gente experimente, a gente viva, transformar aquilo que Ele tem liberado para nós. A cada dia Deus vai fazer com que a gente passe por esse val de Jaboque, ou os vals de Jaboques, para que a gente possa ser transformado. E como Jacó, ele experimentou ser trocado no nome. E essa noite é bem o que Deus quer fazer. Ele quer que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Ele quer que você viva essa honestidade do céu, fora e dentro da igreja, dentro e fora da tua casa, dentro e fora do trabalho, dentro e fora do teu carro, dentro de você e fora de você. Ele quer que tudo seja unânime. Tudo seja para Ele e o teu nome, a tua vida seja para Ele em tudo que você fizer, em todo lugar. Amém, queridos? Deus abençoe muito aí, viu? Amém, Bispo Doriva, obrigado aí pelo carinho, obrigado. Aí... Falei de... Nada, falou demais nada. Graças a Deus, glória a Deus por isso, obrigado pela tua vida, pela palavra, e que nós como homens aceitemos. Eu já quero fazer aqui a minha observação, né? Daqui a pouquinho a gente abre aí para pergunta e resposta. Eu quero dizer para você que a tua participação ela é essencial, porque às vezes é uma pergunta tua, uma colocação tua, que tem a ver com aquilo que é a necessidade de uma outra pessoa. Então, isso é muito importante. E esse terceiro tópico, Doriva, do confronto, do aceitar o confronto, para mim, é assim, essencial, justamente por quê? Porque a nossa tendência natural, parece que isso é coisa de homem, é nós fugirmos justamente, eu pelo menos sou assim, fugindo daquela ação do confronto e evocando as minhas razões, evocando os meus motivos. Eu olho e eu vejo muitas vezes nessa questão aí da desonestidade, vou contar para vocês aqui rapidinho, né? Às vezes o cara não quer falar que é ele que fez o negócio, então ele fala assim, não, que eu tenho um primo, né? Eu tenho isso e aquilo, mas esse caso não fui eu não, tá? Esse não foi, eu tive outros casos de desonestidade, mas esse não fui eu. Que o cara, ele trabalhava na empresa, ele trabalhava comigo, e era o mês de fevereiro, março, início de aula, e nós ficamos ali trabalhando até tarde, e só estávamos nós dois no escritório, e naquele dia ele pegou um pacote de papel A4, papel sulfite, uma resma, aquela de 500 folhas, pegou, colocou embaixo do braço, e eu não ia falar nada, e ele mesmo justificou da seguinte maneira, pois é, né? A gente ganha tão pouco aqui que eu vou levar esse papel para casa. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é para o material da minha filha, e como a gente ganha pouco, já me colocou no rolo, eu vou aqui dar um grau no meu salário, ou seja, já que eu ganho pouco, então eu tenho o direito de roubar, pegar aquilo que não é meu. Ora, se você ganha pouco,
vá até o teu gestor, vá até o teu patrão e fale para ele que você ganha pouco. E se ele insistir em continuar te pagando aquilo que você acha que é pouco, peça demissão. Então, muitas vezes, e quando o Doriva falou sobre essa questão aí do confronto, Doriva, eu louvo a Deus pela tua vida e pela disposição, porque são duas coisas aí dentro desses 3 tópicos, o primeiro e o terceiro, onde Deus tem ministrado muito o meu coração. Primeiro, na questão da intimidade, de nós mergulharmos naquilo que é o profundo de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. E a gente que é homem, eu que sou homem, eu tenho a mania do sair fazendo, né? Eu saio fazendo, aí depois eu oro para Deus consertar as besteiras que eu fiz. Era mais fácil eu orar, perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça e aí depois começar a fazer. Ia dar menos trabalho para mim e muito menos trabalho para Deus. Porque depois Deus olha do céu e fala: tô só esperando a hora que tu vai parar e vai orar e vai pedir para eu consertar. Ele já está com a pá na mão, já está com a vassoura para limpar toda a sujeira que eu fiz, né? E aí ele fala: não podia ter tido 1 minuto a mais de intimidade? Vocês viram, Samuel estava aqui comigo, né? E eu agradeço por esse privilégio de acompanhar, né, o nascimento do Samuel. A gente veio morar com o meu filho mais velho, o Vitor. Vocês conhecem, muitos de vocês conhecem. E eu vim morar com ele porque ele queria que a gente estivesse mais perto do Samuel. Ele não queria que o Samuel fosse para a creche com 6 meses. Então a Suami veio, vim eu, e a gente foi indo. E hoje eu e ele somos muito parceiros, né? E até nas coisas que ele não suporta, a criança não aguenta ficar sentada aqui. Até nisso ele vem, senta, depois ele deu a linha na pipa e foi embora. Mas outro dia eu vi uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, e tem a ver com esse primeiro tópico, Doriva, que é importante para a gente. Deixa eu falar isso para você e eu espero que o Espírito Santo toque o teu coração. Quantas vezes que nós reclamamos e nós dizemos assim: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Poxa vida, como eu queria que Deus falasse comigo e tudo mais. Eu vi essa cena aqui na sala da minha casa. A gente estava na sala, estava o Vitor, estava o Samuel e estava eu. E nós estávamos ali os 3, e o Vitor estava falando com o Samuel, e o Samuel estava meio distante, e o Vitor começou a falar mais baixinho. E o Samuel estava com um brinquedo no outro canto da sala, e ele falou: pai, eu não estou ouvindo. Fala mais alto. E o Vitor insistia em falar baixinho. Pai, eu não estou ouvindo. E aí eu entendi uma coisa, eu falei: chega mais perto do teu pai, que você vai ouvir. Aí ele olhou para mim, aí ele foi indo, e à medida que ele ia chegando, propositalmente, o Vitor ia falando mais baixinho, até a hora. E aí, criança é legal porque a hora que ela entra na pilha é fácil, né? Ele foi chegando mais perto, teve uma hora que ele pulou no colo do Vitor e encostou o ouvido dele na boca do Vitor. Ele falou: agora eu vou ouvir o que você está falando. E naquele momento, Deus ministrou o meu coração e ele falou: o que está faltando é isso. O que está faltando é um colinho de Deus na tua vida para você ouvir aquilo que eu estou falando. E às vezes nós queremos estar envolvidos, né, naquilo que nós estamos fazendo, e queremos que Deus fale conosco. Quantas pessoas poderiam estar aqui nesse momento? Aí eu tenho essa mania, né? Poxa, meu cunhado precisava ouvir essa palavra, né? Quantas pessoas, quantos cunhados precisavam ouvir essa palavra? A palavra vai ficar salva, né? Oi, Dori? Ainda vai ficar salva. Ainda bem que vai ficar salva, tá gravada, né? Meu cunhado vai poder ouvir depois, mas eu é que preciso ouvir. Somos nós que precisamos desse colinho de Deus para a gente poder aceitar o confronto, parar de ficar justificando, sabe? Ah, é o meu patrão, ah, é o governo, ah, é a política. E homem, desde Adão, parece que carrega esse ranço, né? Porque eu estava falando quinta-feira com a Suami aqui na varanda de casa, depois do discipulado a gente estava conversando, e eu estava falando desse ranço de homem, que Adão vira para Deus, quando vê Eva, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, vai se chamar varoa, aleluia, shuricanta lamicaia, rajada de glória misturada com aleluia. A hora que ele vacila, que ele não está perto de Eva,
Eu não sei onde ele estava, que tanta coisa que ele tinha que fazer, que tanta coisa que inventa de fazer, que não pode parar no sábado às 5 da tarde no colinho de Deus, que não podia estar com a Eva. E quando Eva pisa na bola e come do fruto, Deus pergunta para ele, Doriva até falou, né, que ele vai lá e se camufla, e faz um aventalzinho lá de folha de parreira e tudo mais, e Deus olha para ele e Deus pergunta, mas o que foi que aconteceu, né? Claro, Deus sabia, da mesma maneira como Deus sabia quem era Jacó, e aí ele pergunta, e qual é a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. É o rei da terceirização. Homem é o rei da terceirização. A culpa é de quem? Aí eu perguntei para a Suami, né? Eu perguntei, de quem é a culpa, amor? Ela falou, é da mulher. Eu falei, não, é de Deus. Quem deu a mulher que tu me deste. Ele não fala, a minha mulher, a carne da minha carne, o osso do meu osso. Não, Senhor. Tu me deu essa mulher que foi um laço na minha vida, olha o que ela fez. Estava tudo tão bem, né? Estava indo tudo tão bem, eu dando nome aqui para o animal, esse comprido aqui é girafa, aquele gordo é o elefante, o outro que vive na água é o hipopótamo, aí, pô, a mulher vai lá e tudo, sabe? Então, a gente precisa realmente parar, né, com essas coisas, precisamos parar com isso, com essa coisa aí de terceirizar e ir para o confronto, sabe? Aquilo que o Bispo Doriva falou, para mim, é o que eu precisava ouvir. Sabe? Mergulhar nessa intimidade, ir para o confronto. Repete para mim, Dori, o segundo tópico. O segundo é a gente entrar numa guerra de oração com Deus. Sabe? Fazer o bater, buscar. Pois e aí eu vou dar aqui o meu testemunho, eu vou fazer aqui o meu meia-culpa, que aí a gente sai fazendo antes para depois orar, né? Aquilo que eu falei, quando a gente deveria orar, parar, perguntar. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive em Santos e que marcou a minha vida com relação a isso. E eu estava na praia, lá tem os chamados canais, né? E você divide, você que já foi em Santos, você divide a praia, Doriva sabe, divide pelo canal. O canal 1 é na divisa com São Vicente, o canal 6 é lá na ponta da praia, o canal 7 ainda, né? É lá na ponta da praia, perto da balsa. E ali perto do canal 1 tem um ponto assim que a formação de ondas é bem propícia. Santos não é conhecida por grandes ondas e tudo, é um mar mexido pra caramba, é uma baía, mas ali no canal 1 a formação de ondas é mais propícia. E eu costumava muito, quando tinha tempo, ir para ali, e a igreja era ali perto, então eu ia ali para aquelas pedras ali, eu ficava ali orando, porque eu ia a pé, a igreja era em cima da areia, um negócio assim, um prédio, uns 3 prédios que tem ali em Santos, são os 3 únicos, porque é terreno de marinha, isso foi construído numa brecha e depois não podia demolir mais. E muitas vezes eu ia para ali para orar, e eu estava ali orando, e daqui a pouco, eu pensei que eu tinha me distraído, porque eu comecei a prestar atenção nos surfistas. E aí eu via, né, que no meio daquele mar meio mexido, os caras saíam remando, e você escolhe uma onda, e aí tem que fazer valer a pena. Então o cara remava e não dava nada. E no meio desses surfistas tinha um que estava mais destacado, e o maluco estava sentado em cima da prancha, olhando para o mar. Meio que de costas para mim, meio que de costas para a areia. E eu falei, pô, esse cara não vai pegar onda nenhuma. Até pensei que ele estava puxando um beckzinho ali, um baseado, que também é algo meio comum, né? Então eu falei, vai que ele tá ali, né? Na brisa, na marola. Mano, daqui a pouco, ele viu uma espuminha vindo lá embaixo. Ele deitou na prancha. Aí eu falei, pô, cara, essa onda não vai dar nada. Essa onda não vai dar nada. Ele deu 3 braçadas, 1, 2, quando foi dar a terceira, parece que a onda já estava enorme, o cara foi quase que parar no meio da avenida. Eu olhei aquilo e fiquei impressionado, e Deus falou ao meu coração o seguinte: você pode ter a melhor técnica, você pode ter a melhor roupa, você pode ter a melhor prancha, o melhor equipamento, mas você não pode esquecer de uma coisa, Laerte: quem continua fazendo onda ainda sou eu.
Então, em vez de pegar a onda e depois ficar desesperado, porque, Senhor, abençoa esse projeto. Mano, se Amém. Deus te deu o projeto, agradeço pela presença do missionário Estevão, ele pode até ajudar a gente nessa questão. Missionário Estevão, esse ano de 2020, um ano bem propício para viajar, né? No final do ano, o ano passado ele vai para Curitiba, aí depois volta para Brasília, e agora vai ficar em Brasília, Estevão, é isso mesmo que eu entendi? Nós estamos aqui só até novembro, aí voltamos para Curitiba, mas já Deus está fazendo outro desenho, eu tenho que esperar ele terminar a onda dele. É outra onda, né, Estevão? Então, é isso, porque eu vi outro dia uma mensagem do missionário Estevão e eu falei, poxa, já não sabe, já não é. E aí aquela coisa que a gente pega, Doriva viveu muito isso, Mazéias, que foi pastor também junto conosco, sabe do que eu estou dizendo? Tanta coisa que a gente se meteu a fazer e depois ficava porrinhando Deus e pedindo para Deus, Senhor, abençoa. E Verdade. E a gente aprendeu da maneira mais difícil, que não é, vai lá e abre a porta lá que Deus vai mandar o povo. Às vezes não é assim. Então vamos perguntar para Deus, Senhor, qual é a onda? Qual é a onda? E aí a gente vai na onda. E isso aí é o segundo tópico do Doriva, né? Olha, Dori, obrigado de coração. Amém? Muito, muito obrigado mesmo. Eu tinha até preparado aqui alguma coisa para falar, mas não vou nem falar mais nada, que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu lembrar você do livro, tá? O livro que eu te falei, que é o livro do Dan Ariely. Eu sou apaixonado pelo Dan Ariely, porque Dan Ariely ele é professor, é mestre em economia, é psicólogo, é mais novo que eu. Você está com quantos anos, Dori? Nasceu em que ano? Estou com 48. Pô, Dezembro, estou com 4,9. É um pouquinho mais velho que o Doriva, ele. É um pouquinho mais velho que o Doriva, mas mais novo que eu. E ele nasceu nos Estados Unidos e ele foi estudar em Israel, porque a família dele é de Israel. E quando ele tinha 18 anos, se você digita na internet Dan Ariely, você vai ver, a barba dele, Dori, é estranha. Eu pensava que era estilo, porque a barba dele é metade só. Aí ele usa só metade. E eu falei, não, é estilo, né? Tudo bem. Eu prefiro a barba mais cheia. O Doriva, essa aqui é a barba, por exemplo, né, do lenhador. Tem a barba do lobo do mar e tem a barba... Que coisa é essa? Que é essa barba do Doriva que tira o bigode, faz uns recortes aqui. É barba de bode, barba de bode. Meio Doriva, meio Luciano Manga. É uma escola assim, meio, né? E aí o Dan Ariely, ele tem barba metade do rosto. Eu falei, pô, aí é radical demais, Doriva. Aí é radical demais. E aí, lendo sobre a história dele um dia, eu vi que ele não tem barba desse lado, porque com 18 anos ele sofreu um acidente e foi todo queimado, sabe? E aí ele reestudou a vida dele, por isso que ele se formou em psicologia, e ele é um escritor que eu recomendo a leitura para vocês. Eu falei eu não sabia desse livro dele, né? Deixa eu pegar aqui o livro que eu separei. Tá aqui. Tá aqui. Eu já sabia o Previsivelmente Irracional, onde ele fala que o homem, ele explica por que o homem, muitas vezes, que deveria ser extremamente racional, ele age como um ser irracional. O que leva a pessoa a cometer, por exemplo, uma barbárie ou coisa parecida? E aí ele escreveu, eu não sabia desse livro, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Um livro que eu folheei assim, rapidamente, e que eu quero ler e eu recomendo para você, onde ele mostra, né, que essa questão da desonestidade ela é tão interessante, porque a gente, como ser humano, e ele trabalha como ser humano, eu queria focar isso aqui na nossa questão do homem, a gente sempre tem uma desculpinha inteligente para aquilo que é a nossa desonestidade. Doriva falou do jargão, né? O homem não chora. Isso aí é o maior incentivo à desonestidade na vida do homem. Para que o homem não seja honesto com seus sentimentos. Para que ele se engane
e vá acumulando, acumulando, acumulando até uma hora que aí ele vai acabar explodindo, até uma hora que ele não consegue mais. Amém? Gente, pergunta, resposta, quem quiser falar, esse momento é nosso. A gente faz essa reunião pelo Zoom justamente para isso, tá? A gente podia fazer pelo YouTube, podia fazer pelo Instagram, podia alcançar mais pessoas, ia ter gente entrando e saindo, mas a gente quer ir mais fundo, então por isso que a gente bota aí as câmeras, usa esse aplicativo, e para que você também possa participar, né? Para que não seja um diálogo entre Doriva e Laerte, mas que você também dê aí faça a tua participação, né? Você que quiser comentar, você que tem uma pergunta, eu sempre falo, né? O Fernando tá aqui, Fernando está aqui, eu falei. Fernando sabe que quando eu dou aula, eu digo, você pode fazer a pergunta que eu vou responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar e tem coisa que a gente não sabe. Mas aquilo que eu não souber, eu prometo me empenhar. Doriva está aí, tem bastante gente também para ajudar, pastor Mazéias, missionário Estevão. Sabe? Mas se a gente não souber, a gente vai buscar a resposta. Amém? Fiquem à vontade. Calma, gente, um de cada vez. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Calma, um de cada vez, um de cada vez. Sem tumulto, sem tumulto. Sem tumulto. Palma, não criemos cânico. Abre o microfone, abre o microfone. Aí, participando pela primeira vez aí, que privilégio para mim poder estar junto com os irmãos. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é a questão, referindo ao tema sobre essa honestidade, né, não se tratando só de recursos, mas é a nossa honestidade como cristãos, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, pandêmico e pós-pandêmico, é como se está acontecendo uma peneira aí, por esse Brasil afora e mundo afora, sobre a identidade cristã. E uma das coisas que eu tenho sido cobrado por Deus é exatamente sobre a postura da minha identidade cristã, para não perdê-la e fazer com que ela seja mais à frente. Porque, vez por outra, como os irmãos têm compartilhado, falado, nós temos desafios, eu me pego exatamente nesse caminho. E coitado de mim, se não fosse o Espírito Santo para chegar e dizer assim, olha, Estevão, o que você está fazendo? O que você está pensando? Para onde você quer ir? Então, a palavra de hoje vem confirmar exatamente aquilo que Deus tem tratado comigo, que está relacionado a esse ponto final aí, ao ponto do tempo com Deus, né? Porque é esse tempo com Deus que tem me dado condições de aceitar o confronto e entender essa questão da resposta que eu tenho que dar, primeiramente a Deus, à minha esposa, aos meus filhos, netos e também à sociedade, de que porque sou cristão. Então, essa tem sido um impacto para mim. Eu louvo a Deus, obrigado, meu irmão, pela palavra que está trazendo dentro de mim exatamente uma reflexão daquilo que está acontecendo nos últimos dias, até por conta das ondas aí que foi mencionada, né? Mas é essa batalha espiritual diariamente de responder por que eu sou cristão. Não no aspecto da sociedade, não no aspecto da pessoa, mas responder primeiramente para Cristo, para que isso possa ser espelhado. E a palavra de hoje me ajuda a caminhar e a ser persistente, batendo na porta todo dia diante do Senhor, sentando no colo dele, para que as coisas realmente aconteçam de forma diferente. Eu só tenho que agradecer pela palavra. Amém. Tá me ouvindo, bicho? Tô, Fernando, deixa eu só fazer uma colocação antes de você falar. Espera só um pouquinho. Dori, eu vejo que é muito importante essa observação do missionário Estevão. Por quê? Né? A gente tem hoje, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, uma nova condição onde aquela coisa do evangelismo através do folheto já ficou para trás. Né? Já ficou para trás. Aí a gente pensa, não, eu vou pegar, eu vou encaminhar um link
para uma pessoa, para ela assistir uma ministração. Pô, eu tenho listas aqui que eu acho que eu encaminho para mais de 3.000 pessoas, sabe? Encaminhei o convite para mais de 3.000 pessoas. E as pessoas, a gente vê aí o número de pessoas que a gente tem conosco hoje, aqui na sala, hoje no encontro. Então, realmente, eu só posso entender uma coisa, que nós só vamos conseguir alcançar o mundo através do nosso testemunho, através da nossa postura. Mais do que nunca, eu vejo que a criação de Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando para ver um homem honesto. É verdade. Mudar esse rótulo, esse estigma que vocês já ouviram, né? Todo pastor é ladrão. Tem um monte de médico que rouba, tem um monte de advogado que rouba, mas você não ouve falar que o médico é ladrão, você ouve falar que o pastor é ladrão. Então, esse é o momento, né, da gente ter essa postura, aceitar essa batalha, essa mudança de pensamento, de atitude, para poder manifestar a glória de Deus, senão Cristo não volta, né? Doriva tem uma frase que ele gosta quando ele vê uma coisa assim, meio complicada, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus, quando ele vê alguma coisa complicada, né? Aí eu falo, pô, Jesus quer voltar, mas a gente precisa pregar, a gente precisa manifestar essa... E até antes de pregar, a gente tem que passar pelo Val de Jaboque, cara. É verdade. Essa transformação. Essa metamorfose tem que acontecer, essa metanoia é nessa passagem. Passagem é tudo para um cristão. É o antes e o depois sempre, né? Não, para ter um antes e depois. Porque, né, a palavra não fala que aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais. E o que a gente tem visto, né, na vida de muitas pessoas e até mesmo na nossa vida? Não, poxa, mas o Laerte não tá. O Laerte bebia, o Laerte era prostituto, mas não está bebendo, não está prostituindo. Beleza, mas e o restante? E o restante? Então, essa transformação tem que ser genuína. É isso, sabe, gente? Homens, é isso. Fernandão, diga. Opa, deixa eu falar. Eu cheguei um pouco atrasado aí na reunião de homens, mas eu consegui pegar aí a parte do Jacó, a parte da luta que ele teve, né? Eu estou aqui no meio do quintal aqui procurando sinal aqui para poder estar falando com vocês. Dá para perceber que eu estou fora do ar. Tá dando certo. Eu vim fazer uma visita aqui à minha irmã que chegou lá, a missionária que chegou lá do Nordeste lá, né? Aí eu já cheguei um pouquinho atrasado, que eu estava em trânsito e peguei essa parte aí. É muito bom a luta que nós travamos. Com Deus é importante. Sempre é bom nós estarmos lutando com Deus, porque a luta com Deus, quando acontece, sempre ela vai se transformar em bênção. Então, sempre toda luta que nós travamos com Deus, ela se transforma em bênção. Por quê? Porque quando nós lutamos com Deus, nós conseguimos nos anelar a Ele e fazer a vontade dEle. Porque na luta com Ele, nós somos orientados por Ele, pelo Espírito Santo, do caminho certo a seguir e das decisões corretas a serem tomadas. Então, sempre uma luta com Deus vai ser transformada em bênção. Foi muito importante essa palavra aí, embora eu tenha pego já quase no finalzinho, mas foi muito importante e é muito interessante essa palavra, porque nós aprendemos muito com toda a trajetória de Jacó. Nós aprendemos muito porque há muito ensinamento em cada detalhe, em cada momento vivido por Jacó, tem um ensinamento diferente para cada pessoa. Então, basta nós tirarmos proveito daquilo que nós lemos sobre Jacó e do contexto. Procurar dentro do contexto, não só
palavras isoladas, mas procurar dentro do contexto da história de Jacó, para que nós possamos ter verdadeiramente uma amizade com Deus, um achego com Deus, um abraço com Deus, um alinhamento com a palavra de Deus. Isso é muito importante, foi muito importante mesmo, e eu gostei muito dessa palavra. Amém, Fernando. Obrigado, querido. Obrigado. Alguém mais? Abre teu microfone aí, pode falar. Opa! Fala, Campa. Ô, Campa, Bispo Dori! Eu só quero agradecer a Deus, até pela honra que o Bispo Laerte tem concedido a mim. Cara, esse devocional que você manda, tem dia que eu fico nervoso, porque não chega aí, eu tenho que escrever, porque as pessoas me cobram. São quase 3.000 pessoas me cobrando. Agora, você imagina, os senhores imaginam a gente mandar de 5 em 5. É verdade. Quando chega cedinho, aí eu transporto logo a oração, o devocional, e eu quero agradecer a Deus que muita gente tem sido abençoado essa caminhada nossa. E o Bispo Doriva, ele sabe que mora no meu coração, né? O tempo aqui, ficando lutando em São Gonçalo, não era fácil. Estou apaixonado por vocês. E aos homens, que vocês não esqueçam de orar por Maceió. O bairro onde eu nasci, onde eu fui criado, saí de lá com 16 anos. Esse bairro está propenso a afundar na Lagoa do Mundaú. Essa semana todinha, meus irmãos, primos, tios, todos eles foram desalojados. Eles estão recebendo um aluguel social, aquilo que eram os seus sonhos de comprar casa, de construir, de fazer tantas coisas. Tiveram que sair e hoje só tem o bairro de Bebedouro, só as casas sem telhado, sem porta, porque a Braskem está tirando todos eles. São o bairro do Butange, Pinheiros, Bebedouro e agora o Farol foram condenados. Eles vão afundar dentro da Lagoa do Mundaú e todos aqueles moradores que moravam lá, que nasceram, que construíram, estão saindo, estão recebendo R$1.000 para pagar um aluguel, onde não encontra mais casa, porque as pessoas que têm casa para alugar aumentaram o aluguel. E a Braskem, ela não dá suporte nenhum, depois que a pessoa sai, é que tem que procurar um advogado para entrar na justiça. Então, a luta da minha família, os irmãos, primos, tios, cunhado, cunhada, está sendo muito grande. Então, os irmãos, coloque Maceió em oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o Bispo Laerte, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe vocês que estão nessa sala de reunião. E o Bispo Doriva, quando vier no Rio de Janeiro, minha casa está aberta. Tamo aí, com certeza eu vou passar em vários lugares, inclusive vou ter que ir na tua também, pô. Mazéias, é curioso que quando a gente fala assim, né? Mazéias começou falando, ele disse assim, não, que o bairro onde eu nasci está sendo engolido pela lagoa. A impressão que se tem é que é um fenômeno natural, mas não é. É o olho grande do homem. Por quê? Isso tudo é fruto da mineradora, né? Da coisa da Braskem lá. A Braskem chegou lá em Maceió para passar 10 anos tirando a salgema. Salgema é o que faz cloro e diversas coisas químicas. E desses 10 anos, já são 50. Quer dizer, aquelas casas e as moradias, os prédios que estavam em cima da terra, ela tem que se descer agora para se juntar ao solo. Então, está afundando e os bairros estão todos desertos já. Obrigado, Mazéias. Vamos estar orando. Aí a gente olha, né, e vê, né, da tragédia que a gente teve de Brumadinho, de outras tragédias, da ganância do ser humano, já não fosse... E a desonestidade. A desonestidade, porque o mínimo não tem o que pague, né? Não tem indenização que pague. Mas depois... R$1.000, cara. Ainda fica... Oi, Doriva, fala. R$1.000 para pagar o aluguel? Pois é. Cara, é absurdo isso. Não, e aí deixa, como o Mazéias falou, para brigar na justiça de uma coisa que não precisava de justiça.
Aí você é desonesto com outras pessoas, porque você entope a justiça e um processo que poderia estar andando agora não está andando. Por quê? Porque a Braskem, que já é condenada e deveria pagar os R$1.000 do aluguel lá, né? Não vai e não paga. Misericórdia. Vamos orar, Mazéias, vamos orar. Mais alguém? Samuel veio aqui avisar que está na hora de acabar. Fala, Dadá. Eu estou mandando um beijo pro Samuel. Abençoe, Samuel. Saudade. O Adailton. Ele sabe que eu tô aqui no meio, tá? Tá, ele tá te vendo, Obrigado, Dadá. Deus para você, para Maria, para as meninas. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, queridos? Então eu quero orar pela vida do Bispo Doriva, pela pastora Solange. A gente está aí agradecendo. São quantos anos, Doriva? 22. 22. Olha, queridos, pastora Solange merece um troféu. Troféu aturação. Troféu aturação. Vou ganhar mesmo. Daqui a 15 dias, deixa eu ver, eu acho que são 15 dias, é isso mesmo. No próximo domingo, amanhã é 27, aí tem dia 4, dia 11. Eu completo 35 anos de casado. Caraca, eu cheguei. Aí, chega sim. E eu louvo a Deus pelo privilégio e o dom do casamento. Então, Doriva, só um pouquinho, bora. Não, depois eu explico. Samuel, ele agora está entendendo essa questão de número. Então, para ir, quem tem mais ano de casado, né? E ele já pirou que a tataravó dele tem 100 anos. Então, ele já sabe que ela é a mais velha de todos, né? Ela é a mais velha de todos. Então, eu quero orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Lembrar você que todo último sábado do mês, a gente está batalhando para isso. No mês de outubro, nosso último sábado é bem no dia... acho que é dia 31, é isso mesmo. É bem no dia 31. O último dia do último sábado é o último dia do mês. E aí a gente se reúne às 17 horas. Eu ainda acho que é um horário bom. A minha irmã falou, mas 17 horas? Eu falei, pois é, para deixar a noite livre para balada, né? Para você poder ir para balada, para você se preparar para o domingo, para você viver a bênção do Senhor. Dori, parabéns, obrigado. Tamo junto, viu? Não podia fazer a noite hoje, porque Dori vai pra balada com a Solange. Vai celebrar os 22 anos. Amém? Parabéns, Bispo Doriva. Glória a Deus. Um abraço, saudade. Vamos então agradecer aí a Deus. Amém? Muito obrigado por isso. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, em especial pelo teu filho, Bispo Doriva, pela pastora Solange. Tua bênção seja sobre eles. Obrigado por esses 22 anos de casado. Obrigado, Pai, porque teu amor é sobre eles. Obrigado pela vida da Gabi, uma princesa que o Senhor deu a eles. Dada a tua unção, do teu poder na vida do teu servo, que nada falte, nem coisa grande nem pequena. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Mazéias, o missionário Estevão, aqueles que trabalham na tua obra, Senhor. Põe da tua bênção, desperta o teu povo. A tua palavra fala que grande é a seara, poucos são os ceifeiros, mas que nós oraríamos ao Senhor da seara e tu enviarias os trabalhadores. Faz isso, Paizinho, por favor, faz isso. Envia gente que ame a tua obra, Senhor, gente com disposição, e dá-nos a graça de sermos honestos para conosco. Quantas vezes somos desonestos para contigo? Tentamos te enganar, meu Deus. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia. Toma nas tuas mãos, meu Deus, esse mês de outubro que vai começar. Toma nas tuas mãos, Senhor, esse domingo. Toma nas tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Muito obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Aleluia. Sorri aí, dê o seu melhor sorriso para a gente tirar uma foto. Peraí, deixa eu tirar aqui esse microfone da frente. Peraí. A cabeça. Parece o microfone do Roberto Carlos. Esse microfone, são tantas emoções. Vou cantar parabéns para ele. Vai, melhor aí, Rodrigo. Rodrigo Queiroz. Vamos lá. Pronto? Sorria. Pronto. Volta aqui o microfone. Oi! Ai. Pegou na cabeça do Samuel. Senhores, obrigado, hein? Deus abençoe. A gente vai...
Eu vou ver se hoje ainda subo essa palavra, depois eu mando o link para vocês. Se você quiser o link do livro, do PDF, para você baixar, manda um WhatsApp para mim. Todos vocês têm o nosso WhatsApp aí, manda um WhatsApp para mim. Amém? Fotinho também, tá? Opa, tirou já? Não, manda a sua aí. Manda a fotinha. Eu pensei que você ia tirar. Mando sim, pode deixar. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado. Valeu. Prazer estar com vocês. Beijo pra Glória. Deus abençoe. Ó, a piadinha que a gente não pode deixar de falar, né? Eu tenho aqui na casa do pai, eu tenho uma das mulheres que nunca pode faltar na igreja, que é a Graça, né? A Glória também não pode faltar. E lá em Brasília, tem uma outra que não pode faltar, que é a Osana. A Osana, a esposa do missionário Sérgio Seifer, da Igreja de Nova Vida. Então, ó, que nunca falte pra gente Glória, Graça, Osana, amém? Agora, me permite aqui, então, já que eu tenho direito... Claro! Nesse contexto, teologicamente, o único casamento certo, correto, é o Estevão, porque foi o Estevão que viu a glória de Deus. Aí já é uma forçação de barra aí, mas pra gente tá tudo certo. Apesar das pedradas, mas foi mesmo. Apesar da pedrada, então, os céus se abriram. Quer dizer... Amigos, um abraço. Um beijo, querido. Valeu. Dá tchau pra eles. A coisa ficou feia. Tchau, Samuel. Beijo. A coisa